compensação. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas Deus é um Deus de restauração e de compensação. Se você perdeu algo no meio do caminho, no meio da tua trajetória, Ele vai restituir aqui nessa noite. Aí, duas linhagens, uma piedosa, uma ímpia. E no capítulo de número 6 há uma corrupção do gênero humano, porque há uma mistura dessas linhagens. E a partir daí, Noé se apresenta como pregoeiro da justiça. E ali um povo é resgatado. Muitos não deram crédito à palavra de Deus, mas um povo é resgatado na arca que Noé havia levantado, erguido. E aquele povo é salvo daquele dilúvio que veio sobre a terra. E aquele povo que entra na arca representa um povo que hoje está aqui, que vai ser arrebatado, que vai morar no céu. Depois de tudo isso, surgem grandes homens que vão marcar uma época na Bíblia. Abraão, que é considerado o pai da fé. Moisés, um grande legislador. Deus levanta vários homens, como Davi, um adorador. Porém, havia uma expectativa da parte do povo israelita. Porém, o povo acaba se inclinando para pecar contra Deus. E eles pecando contra Deus, eles entram no cativeiro babilônico. E entrando no cativeiro, eles vivem a expectativa, um sonho de um dia estar e receber o Messias que iria livrá-los de toda aquela tribulação. Israel passa pelo cativeiro. Nós chegamos no Novo Testamento e nós nos deparamos com João pregando a palavra de Deus e anunciando o Evangelho. E ele, quando percebe que Jesus estava se aproximando, o Espírito Santo mostra, revela ao seu coração aquele que haveria de vir para resgatar a humanidade. E ele aponta e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus se revela. E João, nos seus escritos, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele menciona aqui o Verbo como a palavra de Deus, o Cristo ressuscitado, o Cristo revelado. E esse Verbo, ele estava desde o princípio com Deus. Inclusive, existem algumas seitas que propagam e dizem que esse Verbo, esse Jesus que se revelou, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, que esse Jesus, ele é uma criação e que em determinado tempo, em determinada época na história, antes da criação, no tempo da criação dos anjos, ele foi criado. Mas a Bíblia mostra aqui que no princípio era o Verbo e ele estava com Deus. A Bíblia diz que em Colossenses ele estava também no princípio e ele criou todas as coisas, tanto as coisas materiais, tanto as coisas físicas, tanto as coisas palpáveis, como também as coisas espirituais. Ou seja, ele criou os anjos, ele criou os arcanjos, ele criou os querubins, ele criou os serafins, ele criou todas as coisas. Ele não foi criado, ele não foi gerado como algumas interpretações errôneas. Mas Isaías nos traz uma verdade muito interessante acerca desse Messias enviado por Deus. No capítulo 9, versículo número 6, diz que um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros. Este será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é Príncipe da Paz porque ele vai entrar com paz em muitos lares aqui. Ele coloca o
E Ele é Deus conosco, porque Ele está conosco aqui, Ele está falando conosco, Ele está te abraçando, está te fortalecendo. Mas o interessante é que Isaías, ele fala que esse Messias, ele não é irmão da eternidade, ele não é primo da eternidade, ele não é parente da eternidade. Isaías faz uma afirmativa: a eternidade não tem começo e nem fim. Aí Isaías vai, chega e diz assim, que ele é pai da eternidade. Se dizem que ele foi gerado, Isaías, profeta de Deus, profeta messiânico, está dizendo assim, que ele é pai da eternidade, ele é eterno. Ele é pai da eternidade. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, uma afirmativa, ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. No relato de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Bereshit, no hebraico, Bara, Elohim, Het, Hashamai. No princípio, o princípio em que nada existia. Criou, a palavra criar vem do hebraico bara ou bará, que quer dizer trazer à existência as coisas não existentes. Eis aqui uma tapa na cara de Satanás. Jesus Cristo não foi gerado, Ele é eterno. E a eternidade dele comprova. E é um dos indícios que Ele é Deus e que Ele está aqui presente conosco, porque Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Maomé não venceu, Siddhartha Gautama não venceu, grandes personalidades da história não venceram. Mas se formos lá em Jerusalém, vai estar no escrito dizendo assim: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou, e Ele está aqui nessa noite. Eu posso sentir a presença dEle, porque Ele disse assim: eu irei, mas enviarei o meu Espírito. Ele disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Aí no capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus Cristo, através do derramamento da cruz do Calvário, do seu sangue na cruz do Calvário, o sangue foi derramado, mas Ele investiu fogo no meio da igreja, e essa igreja aqui, ela foi revestida por fogo. Aleluia, sangue e fogo, sangue, fogo, existe sangue que foi derramado aqui na cruz do Calvário, e é por isso que estamos aqui para adorar, para exaltar, para bendizermos. Esse poder não é só meu, eu vou distribuir para vocês. Recebam o meu poder.
E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. A luz de Cristo que há em ti, ela vai resplandecer aonde você pisar. E a glória de Deus, ela vai dissipar as trevas aonde você chegar. Hoje se prega um evangelho totalmente diferente ao que nós temos. Mas se nós procurarmos estar inseridos nesse verdadeiro evangelho, aquele que Jesus falou, tome a sua cruz e siga. Cruz. Cruz é sofrimento, é dor, é tribulação, é angústia, é luta. A cruz representa o sofrimento vicário de Jesus. E hoje existe uma inversão de valores com relação à mensagem que Jesus ele proferiu, ele pregou, ele anunciou. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, diz que nós devemos levar a nossa cruz. Eu pergunto, como é que você está nessa caminhada, carregando a tua cruz? Talvez você esteja precisando da ajuda de um sirineu que vai chegar lá, vai levantar a cruz com você, vai andar com você ombro a ombro. Mas você vai chegar lá. Mas continue levando a sua cruz. Paulo disse que a tribulação ela produz paciência, experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nós pela presença do Espírito Santo de Deus. Lá fora as pessoas choram, mas não tem um consolador. Mas aqui dentro nós temos. Se a cruz está pesada, se a luta está grande, o Espírito nessa noite está dizendo assim, olha, eu estou te abraçando, eu estou te fortalecendo, eu estou caminhando com você, eu estou intercedendo por você. Você vai passar por esse vale, você vai passar por essa luta, você vai passar por essa tribulação, e do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Jesus ele foi até o fim, chicoteado, humilhado, pelo vinagre para ele em vez de água, foi transpassado com uma lança. Ele padeceu. Isaías escreve todo o sofrimento de Jesus. E os próprios judeus não o reconheceram como Messias enviado por Deus. João, no capítulo 3, versículo 16, ele expressa o grande amor de Deus. E João diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu fico maravilhado com esse tal maneira de João. Porque João não encontra palavras no vocabulário para expressar o amor de Deus. O Deus que nós servimos é tão grande, é tão imenso. Nós não podemos medir a grandeza, a sua grandeza. Nós não podemos medir a sua bondade, a grandeza do seu amor, a largura, a estatura. Ele é imenso, ele é maravilhoso. Inclusive, depois das guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, teve uma teologia. Teve várias teologias que surgiram, que eles passaram a transmitir uma mensagem que distorcia a mensagem do Evangelho. Em vez do Cristo ressurreto, glorificado, um Cristo simplesmente humano, um grande homem na história. Em vez da Bíblia, os milagres da Bíblia, eles começaram a inverter e dizer, não, aquilo ali só quer trazer um sentido para a vida das pessoas. E uma dessas teologias, um desses teólogos, ele colocava Deus num plano tão alto que você até vai com ele acompanhando, ele diz assim, olha, Deus transcende em bondade, em justiça, em santidade. Ele está num plano tão alto
textual de João 3,16. E ele se esqueceu que Deus é tão grande, tão imenso, tão supremo, transcende bondade, transcende justiça, está acima de tudo, ele transcende, mas ele também está atuando aqui. E sabe o que ele faz? Essa ligação entre os céus e a terra é uma palavra que se chama amor de Deus. Coloca a mão no seu coração aí, fecha os seus olhos aí. Ele é tão grande, ele é tão imenso, ele está acima de todas as coisas. Isaías diz assim, que o céu é o meu trono e a terra é os cabelos dos meus pés. É como se fosse um banquinho que ele coloca os pés assim. O céu é o meu trono, a terra é os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o lugar da minha habitação? Aí diz assim, mas para quem olharei? Para quem olharei? Para o pobre abatido de espírito que treme diante da minha palavra. Ele é tão grande, ele é tão imenso que o amor dele é tão imenso que vai lá de cima, vem até aqui a igreja, a Assembleia de Deus do Belém do Pará, aqui no Florense, e abraça ele, você, todos nós. Aí coloca no seu coração e manda aí, e sinta um abraço do Espírito aí que ele está te dando nessa noite. Esse abraço ele vem renovo. Esse abraço ele tem consolo, esse abraço ele te dá força, esse abraço ele te dá graça, esse abraço ele te renova, esse abraço ele te sustenta, esse abraço ele está dizendo assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te sustento com a graça da minha justiça. Esse abraço ele está dizendo assim, aqui é para vocês saberem que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Esse abraço ele está dizendo assim, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem pode o invalidará? A sua mão estendida está. Quem pode a fará voltar atrás? Alguém está dizendo que é impossível. E ele está dizendo assim nessa noite, porque para Deus nada é impossível. Sinta-se abraçada e consolada. Sinta-se abraçada e abraçada e compreendida e fortalecida e fortalecido por aquele que te ama. Você está sentindo o amor de Deus aqui presente? Você está sentindo o amor de Deus aqui te envolvendo? Você está sentindo aí o amor de Deus? Você pode ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito. Então pronuncie palavras de adoração, de louvor, de exaltação. Agradeça a Ele, rasgue o seu coração na presença dEle. Diga que você o ama, diga que você o exalta. Aleluia, foi aquilo que você não falou hoje para Ele. Aleluia, Ele tem saudade de ouvir aqueles cânticos espirituais que você entoava quando você falava em línguas estranhas. Ele tem saudade daquela palavra profética. Ele tem saudade, aleluia, daquele momento que você reservava com Ele em oração. Ele está te convidando nessa noite para ser renovado, renovada, porque Ele vai mudar o quadro da tua vida, da tua história, porque Ele é o Jesus que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, está dizendo assim, olha, eu te amo, eu estou no controle, eu amo com você, eu estou ombro a ombro com você, eu estou no controle de todas as coisas, eu abraço a tua alma, eu te fortaleço. Oh, aleluia, você pode adorar a Ele nessa noite, joga a mão pra cima e você pode sentir a presença dele aí, você pode sentir a presença do Senhor. Então adore, glorifique, exalte, e agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito. Agradeça a Ele pelo sacrifício do Calvário. Autorização do pastor. Eu gostaria que você se levantasse. Agora o seu coração aí. Coloca a mão do irmão que está do seu lado aí. E se você está sentindo o abraço dele, se você está sentindo,
Você vai ministrar sobre a pessoa que está do seu lado aí. E vai pedir para que o Espírito abrace e fortaleça o seu irmão que está do seu lado. A igreja primitiva, ela andava assim, de mãos dadas, de ombro a ombro. E através da união daquela igreja, através da unidade daquela igreja foi vitoriosa. Porque eles atraíram a atenção de Deus. E você está sendo convidado nessa noite para atrair a atenção dele. Começa a chamar a atenção dele. Começa a chamar a atenção dele. Comece. Olha. Oh, Espírito de Deus. Nós te louvamos por esse momento precioso. Nós te louvamos pela tua palavra, que é mais terrível do que espada alguma de meus gumes. Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas e alma, para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Senhor da glória, a tua palavra diz que o Verbo se manifestou cheio de graça e de verdade. E nessa noite eu quero ministrar sobre aqueles que aqui se encontram, Senhor. Que a graça e a verdade alcance a todos que aqui se encontram aí. Que o mundo de glória nos envolva aqui cheio de graça e de verdade. Eu ministro sobre a tua vida. Começa a ministrar aí, como eu digo com o teu aí. A graça e a verdade. A graça e a verdade. A graça e a verdade. Na graça tem autoridade, tem unção, tem poder. Na graça, tem um abraço do Espírito, tem conforto, tem renovo. Na graça tem o auxílio do Espírito sobre a tua vida. E a verdade, ela não pode voltar na vida dos obreiros. E a verdade não pode voltar na vida dos cristãos. E a verdade não pode voltar em que a sociedade corrupta que nós encontramos para fazermos a diferença em meio a essa geração. Você pode adorar ele e exaltar. Você pode adorar ele e glorificar. Aleluia!